Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, o nosso encontro semanal para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha na área de gestão de pessoas, para quem é profissional de recursos humanos. Portanto, se você é profissional de RH, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, porque esse é o nosso espaço para debater tudo que de fato impacta o dia a dia de quem trabalha em RH, trabalha com gestão de pessoas. Como eu falei, esse encontro é semanal, então eu já convido você a seguir ou se inscrever, a assinar o feed do podcast do RH para você Cast, aí no seu tocador de preferências. Você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, pelo SoundCloud, não importa. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica realmente a dica para você assinar o feed do podcast. Assim a gente aparece na sua página inicial sempre que tiver episódio novo na área. Mas você já sabe que esse encontro marcado, ele tem dia e hora para acontecer, que é de segunda-feira bem cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã. A gente tem episódio novo publicado, que é justamente para a gente começar a semana super bem. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Daniele Torres. Ela é a primeira executiva trans do Brasil e ela acabou de lançar um livro agora em agosto. Ela lançou um livro e a gente vai conversar bastante sobre o livro, sobre a história dela. Eu já quero dar as boas-vindas aqui para Dani. Super obrigado por participar hoje com a gente, viu, Dani? Muito obrigado, é um enorme prazer estar com vocês hoje. Maravilha. Quem me acompanha nesse bate-papo também é a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan. Obrigada pelo convite. Prazer a Dani estar aqui com a gente. Estou aqui com o livro dela comigo aqui. Obrigada pelo envio, li. Gostei muito, então a gente vai falar muito sobre ele hoje, né, Dani? Bom, acho que é possível imaginar quais são, mas só imaginar, na verdade, quais são os inúmeros desafios de uma profissional que se assume trans, uma executiva que se assume trans, numa das principais consultorias do país e do mundo, inclusive, que é a KPMG, e resolve colocar tudo isso, um pouquinho dessa história, pelo menos, e compartilhar essa luta em um livro. E aí eu queria começar perguntando para Dani justamente qual foi o clique que te deu para a ideia do livro, na verdade, né? Para você falar, quero escrever um livro, quero contar essa história, porque obviamente há muitas pessoas para serem inspiradas pela sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho desse clique. Como é que foi essa iniciativa de escrever o livro? Escritora eu sempre fui, né? Eu escrevo desde que eu sou criança. Esse não é nem o meu primeiro livro, né? Então, para mim, a escrita já era algo que estava sempre comigo de uma forma bastante orgânica, bastante natural, né? E paralelo, apesar de eu inicialmente ter achado que o meu assunto de gênero não ia chamar muita atenção, né? Isso eu tô falando, sei lá, 7, 8 anos atrás. Eu continuei palestrando e faço isso até hoje, esse tempo todo, né? Então, desde que eu fui publicamente, que já vai fazer uns 8 anos, falei qual que era o meu gênero, eu continuei palestrando sobre diversidade, em que pese minha área não tem nada a ver com isso, eu trabalho com finanças, especialmente com seguradoras e sustentabilidade, mas eu continuei palestrando, né? E uma das coisas que eu notava é que a minha história, de fato, ela gerava interesse. Então, teve um convite da própria editora Planeta, né, que me ligou e falou: Dani, você já é escritora, né? Você conta a sua história para N empresas no mundo inteiro, não só no Brasil, com muito foco na América Latina, mas no mundo inteiro. Será que não é hora de colocar isso num papel e contar a sua biografia? Né? Então, foi assim, de uma forma bastante natural. Eu falei, vamos, né? Vamos começar a escrever, vamos ver para qual caminho que a gente vai, porque de fato, né, por mais que eu ache a minha história ela bastante, digamos, normal, usual, né? Para as pessoas tem diversos elementos que educam ao mesmo tempo, apesar de ser a minha biografia, como diz no prefácio do meu livro, né? A Daniele nunca quis revolucionar nada além dela mesma, né? Acho que é uma frase maravilhosa que está no prefácio do livro, e essa é a verdade do meu ponto de vista, mas acho que a minha história, ela acaba educando e promovendo diálogos que auxiliam, incentivam a inclusão.
É bem isso mesmo que eu ia perguntar, Dani. Você fala no livro, tem um capítulo que você conta um pouquinho do seu processo de falar com os seus líderes, né, com a gestão, como você ia contar, como você ia fazer. Aí você esperou um pouco, né? Inclusive, você comentou que na época buscou referências de executivas trans e não encontrou. E aí hoje eu fico pensando que você é essa pessoa referência, né, para quem está buscando. E então, como que é exercer esse papel? Então, você é hoje a pessoa que você buscou quando você precisava passar por esse processo. Como que é estar nesse papel hoje? Eu acho que um diálogo que eu tive recentemente com uma moça que também é trans, acho que resume muito bem, né? Ela leu meu livro e mandou uma mensagem para mim falando: Nossa, eu queria tanto ter te conhecido há 15 anos atrás. Eu falei: Pois é, eu também queria ter me conhecido há 15 anos atrás. É algo assim que eu precisei aprender, digamos assim, a fazer, aprender a encontrar caminhos, abrir discussões que ainda não tinham sido realizadas, tudo mais, né? E acabei me tornando, para muitas pessoas, uma referência por ter desbravado, digamos, tudo isso, né? Então, mas é algo que eu levo, assim, numa boa, né? Eu não me cobro demais por isso, porque eu acho que o maior problema é que quando a gente entra numa esfera de se tornar referência de algo, invariavelmente você cai numa autocobrança. Você cai numa autocobrança de falar: Nossa, eu preciso, sabe, eu não posso errar, eu preciso ser perfeita. Mas a gente, eu sou humana, então e sabe, eu estou, digamos, ajudando na construção de algo, né? Mas isso em nenhum momento se torna ou se tornou maior do que a minha própria profissão. E honestamente, a dedicação profissional que eu tenho, ela não é na área da diversidade, né? Ela é na área de finanças, né? Mas eu faço isso quase que em paralelo, quase que com um senso de missão mesmo, de colaborar para as pessoas que não tiveram, assim, para não precisar passar por tudo que eu passei. Isso é bem interessante, só complementando, até você comenta no livro assim, não é por sermos minoria que precisamos falar sobre o assunto constantemente. E é bem interessante, porque você continua palestrando, você tem um livro recém-lançado, você tem essas palestras, entrevistas sobre diversidade, que é um assunto, né, muito caro para você, mas você é sócia da KPMG, especialista em seguros. Até essa pergunta, como você pacifica esses dois universos? Olha, foi algo que também que eu precisei aprender a fazer. Né? Muitas vezes é uma pergunta muito frequente que chega para mim, né? Falar: como é que é para você só ser chamada para falar de diversidade? Eu falo: bom, primeiro que eu não sou chamada só para falar de diversidade, então já começa aí a presunção que não está exatamente correta, né? Segundo, que eu falar sobre desenvolvimento de passivos securitários, sobre programas de sustentabilidade ou sobre vieses de inteligência artificial, que são 3 áreas que eu me concentro, né? Não vai gerar a mesma dimensão do que eu falar sobre diversidade, né? Porque acaba que o meu gênero, ele chama mais atenção, digamos assim, para um grande público, do que eu explicar como que deve ser mensurado e contabilizado um contrato de seguro. Gera mais interesse saber do meu gênero, né? Então, esse cuidado que eu preciso tomar é exatamente esse ponto. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, eu não faço parte do comitê de diversidade, né? Inclusive, fiz um próprio alinhamento com a nossa presidente de recursos humanos. Eu faço parte do comitê de RH, né? Por, digamos, por representar uma liderança, por falar sobre recursos humanos, né? Mas não sou do comitê de diversidade. A gente tem uma função específica de diversidade. O meu dia a dia dentro da empresa, eu simplesmente não lido com diversidade em nenhum aspecto. As pessoas não me procuram para falar sobre diversidade, elas me procuram para falar sobre minhas áreas de especialização. Tá? Para fora, eu falo com maior frequência a respeito de diversidade, mas eu já tomo alguns cuidados também. Geralmente, a minha preferência é por participar de eventos fechados, né? Porque, como eu falei, às vezes posts meus, eles atingem uma dimensão, sabe, que bate, sei lá, 500 mil visualizações, é uma coisa muito, muito grande, né, sobre diversidade. Então, assim, eu prefiro falar em eventos fechados. Tem um aspecto de independência da minha própria profissão, porque eu sou auditora, né? Mas também me é mais benéfico no sentido de não colocar a sobreposição da minha, digamos, carreira, que não deixa de ser na área de diversidade, a de finanças, que é a minha carreira principal, né? Então é esse cuidado que eu tomo, porque quando as pessoas falam: você acaba como uma pessoa, digamos, diversa, falando apenas sobre diversidade, eu sempre lembro, a gente também tem a opção de falar ou não, né? E se eu vejo que é um evento que a minha participação ela não agrega ao tema, por exemplo, se me chamarem para um evento de seguros,
para eu falar sobre diversidade, eu vou educadamente declinar. Né? Eu falo, gente, desculpa, né? Eu deveria e poderia estar como uma keynote speaker sobre seguros. Não faz sentido eu falar sobre diversidade nisso, entendeu? Então eu sempre tomo esse cuidado. Agora, se é de uma área de pouquíssima correlação com a minha, eventualmente eu falo. Mas assim, eu escolho quais pautas eu quero estar. Bacana. Ô, Dani, você falou um pouquinho sobre a sua interação com a área de recursos humanos da companhia, e aí eu queria que você falasse como é que foi a atuação. A gente, obviamente, tem uma audiência aqui muito, majoritariamente voltada para os recursos humanos, são profissionais de RH, e aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa interação com o RH da KPMG a partir do momento em que você assumiu, e principalmente com relação a qual foi o papel que o RH teve, inclusive os erros cometidos também, né? Porque eu acho que tem aí um caráter de novidade para muita gente dentro de RH. Acho que é automático querer transformar esse tema em algo que pode fugir um pouquinho do seu controle. Como você falou, isso acaba tomando uma dimensão maior e você não quer perder o foco da sua carreira necessariamente e tudo mais. Então, assim, houve algum erro na abordagem em si interna do RH e tal? Como que isso foi conduzido pela área de recursos humanos, e o que você considera que foram acertos ou erros mesmo, equívocos que aconteceram dentro da área de RH da KPMG? Eu acho que a gente primeiro precisa lembrar que a gente está falando de algo que aconteceu há 8 anos atrás, né? Então, era uma novidade muito grande que hoje é um pouco menos, ainda digamos, novidade, mas é um pouco menos, né? Outra dimensão que eu sempre gosto de dar é que falar sobre pessoas trans no ambiente de trabalho deveria ser algo que a gente conseguisse falar talvez em 3 bullet points, né? Precisamos atentar ao nome social, se a pessoa tiver. No meu caso eu nem tenho, né? O meu nome civil é Daniele, não? Precisamos atentar à questão, de qual banheiro vai ser utilizado e pronome. Acabou. A gente poderia parar por aqui, a pessoa trans está incluída no ambiente profissional. Por que, então, a gente discute tudo? Porque a gente não está falando da pessoa trans, a gente está falando dos outros. E essa é uma dimensão que a gente sempre precisa ter, né? Porque muitas vezes eu vou em algumas organizações, eu até coloco isso no livro, que fala, a gente está preparando a empresa. Eu falo, tá, mas desculpa a minha simplificação, o que tem tanto para preparar? Né? Honestamente, né? Talvez você tenha algumas interfaces de sistema, né? Se o nome social for um campo novo. Né? Agora, fora disso, eu não sei muito mais o que precisa preparar, né? Então, é essa dimensão que a gente tem que dar para a gente não transformar um assunto como eu mesma chamo no livro, que não é uma ciência de foguete, numa ciência de foguete. Agora, o diálogo, ele vai ter que acontecer, e isso eu acho que o RH da empresa que eu sou sócio fez muito bem, né? Ele trouxe o diálogo para o centro, foi algo que foi top-down, porque não adianta o gerente de diversidade, né, trazer esse diálogo se não tiver uma abordagem top-down, começando pelo board, né? Eles tomaram o cuidado de respeitar o meu tempo também, né? Porque para mim era algo complexo, né? Porque como eu falo no livro, foi uma decisão que eu tomei, digamos, de não levar adiante o meu gênero no mercado de trabalho, decisão / sobrevivência, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, né? Foi muito bem uma decisão, mas foi o que eu consegui fazer. Passaram-se ali, sei lá, 10, 12 anos daquele momento, né? O que o mundo mudou? Em alguns aspectos. Né? Em muitos aspectos, não, ainda era um mundo semelhante, mas estava um pouco melhor sim, a dimensão mundo em mim estava melhor. Né? Então, assim, a gente precisava ainda dialogar muito a esse respeito, como a gente precisa até hoje. Se não houver um acompanhamento top-down da diretoria, né, no caso da presidência, no meu caso, né, fazer, digamos, esses diálogos, o ambiente ele vai se tornar insustentável, porque você perde a segurança. Porque as pessoas, às vezes, elas imaginam que o racismo, a homofobia, a transfobia é aquela coisa exagerada, né? Tipo, é aquela agressão, que ela acontece também, mas ela especialmente no ambiente corporativo digamos, de alta performance, vamos chamar assim, ela é rara, né? Algo assim tão
né, digamos, primário. Geralmente, o que acontece são as microagressões, né, aquela transfobia inconsciente, que você mesma, como vítima dela, você não sabe dizer se de fato foi ou não foi, você desconfia, eu não consegui aquela promoção, mas será que era porque eu não sou a melhor pessoa? Ou porque... Você fica sempre ali, se perguntando, né? E é essa que é a perigosa, porque você não consegue, digamos, provar por A mais B que isso aconteceu, você tem uma sensação que isso aconteceu, né? Então, eu acho que esse diálogo foi muito bem feito. Na época, digamos, a frase que foi utilizada foi: na dúvida, pergunte, né, ao RH, esclareça suas questões. Você continua na dúvida, respeite, né? Porque não é mais do que isso que está sendo pedido, não é mais do que o respeito, né? Então, assim, foi um caminho de mútuo aprendizado. Eu rapidamente procurei me colocar não numa posição de que eu estou lá para ser a diversidade, mas eu estou lá para ser a mesma profissional que eu sempre fui, né? E até como eu conto no livro, Perfeito. É muito interessante observar que a carreira do meu eu masculino ela era infinitamente mais resumida do que a minha, quase tudo, né? Que se a gente for começar a ler o meu currículo, quase tudo é pós-transição, é uma coisa ou outra só que foi antes. Tá? Então, assim, é interessante a gente observar dessa forma, mas foi um cuidado que eu mesma tomei de não deixar essa dimensão se tornar maior, né? Aí você pergunta, o que o RH poderia ter feito de diferente? Falou, olha, tempo já era tão diferente o tempo que a gente vivia, né? Que é o que eu falei, é a dimensão muito mais do outro, do social, do que propriamente a minha dimensão, né? Então, assim, o que eu sugiro para os RHs, né, que acabou acontecendo comigo também, existe uma alta probabilidade que uma pessoa que passa por uma transição de gênero em uma organização, ela procure outra organização. Por quê? Para sair desse ambiente das microagressões, para sair desse ambiente, mas me explica isso, né? Tem gente que é sem noção no nível que eu não tenho nem palavras para descrever, né? Que a pessoa acha que você virou a educadora sobre gênero e sexualidade, né? Então, assim, a gente realmente, isso acaba cansando, né? Aí você pergunta, o que você fez? Eu falo, olha, eu já estava interessado há bastante tempo a trabalhar em outro país, né? Na verdade, não era a primeira vez que eu ia, né? Eu já tinha diversas, digamos, estadias em outros países, e eu fui, né? Eu fui trabalhar num outro contexto, fiz processo seletivo, digamos assim, na mesma empresa, mas ao mesmo tempo eu me desvinculei por uns anos, né? De maneira ao momento que eu regressasse, né? Gênero já não era mais um assunto. Então foi isso que eu fui buscar. Eu ingressei numa nova organização, apesar de ser a mesma, né? Mas uma nova organização, porque é um novo país, etc. Que gênero não era um assunto, ninguém sabia que eu tinha feito transição, quando foi, etc. E voltei para gênero não ser mais um assunto. Então essa é uma demanda que eu imagino que muitas pessoas trans acabam tendo, porque, novamente, o problema não somos nós. Né? A nossa inclusão a gente discute ali em 3 bullet points, entendeu? Mas o problema é a dimensão que as pessoas tornam algo que deveria ser simples. Eu até anotei isso, assim, do livro, na parte do RH, que, claro, como o Dan falou, a gente fala muito com o RH, é o nosso público, e você deixa até um apelo, né, que é exatamente isso que você comentou agora. Não peçam para os profissionais muito recém-chegados, expliquem como as coisas devem ser feitas, né? Isso me chamou a atenção, e você acabou de dizer, você vê isso muito, assim, enfim, do mercado, que você escuta, fica sabendo, ainda acontece isso muito, das pessoas chegam, o RH, assim, pergunta como deve ser feito, a pessoa acabou de chegar, tem que explicar, tem que, enfim, ela tá lá para exercer o papel dela, né, como colaborador, dentro daquela empresa, ela tem que virar especialista em algo que deveria ser do contexto. Então eu queria te perguntar um pouco isso, se você ainda vê esse movimento, né, como a gente consegue quebrar, porque a gente vê esse avanço na contratação, as empresas estão querendo, né, avançar, contratar mais, mas a gente sabe que não para na contratação, né? E aí tem todo esse contexto que você comenta de microagressão que depende do outro, e a gente fica, né, sem esse controle do outro. Então, queria que você explicasse um pouquinho, né, se você vê esse movimento do RH pedindo que as pessoas expliquem como a gente consegue quebrar esse ciclo no momento que também a gente não tem controle sobre o outro. É complexo tudo isso, né? Não, é extremamente complexo. Eu acho que uma visão para responder isso é a gente ver qual é a dimensão da população trans na sociedade. Claro, estatísticas sobre nós, elas são muito difíceis, mas existem algumas, né? Uma delas é que representamos 2% da população.
Outra estatística é que 0,2% está cursando, digamos, um curso superior nesse momento. E outra estatística, 90% estão em marginalização. Tá? Então, assim, a gente está falando de uma população que é excluída do social, em sua esmagadora maioria, né? E que se a gente olhar a tendência de futuro, ela continua excluída, apesar das melhorias, ela continua excluída. Eu estou falando isso para a gente pensar na dimensão que a gente dá para essa pauta, tá? Em termos de excesso de diálogo, não que não requeira, porque a urgência social requer uma atenção, tá? Porque é uma situação realmente urgente. Tá? Mas a dimensão que a gente está no excesso de diálogo sobre a temática, né? Eu volto aos 3 bullet points dentro do ambiente corporativo. Tá? Então, o que eu vejo muitas vezes é esse excesso de preparar a empresa, precisamos conversar e como vai ser, e quem vai se sentir desconfortável e quem não vai. A gente fala, gente, a gente está falando de um universo tão pequeno, tá? Que ainda que a organização ela reconheça, digamos, as suas fragilidades em contratação, seus vieses, a probabilidade de você efetivamente ter um contingente, digamos, grande de pessoas trans trabalhando na organização é muito pequena, por uma mera dimensão da quantidade de pessoas, demográfica, entendeu? Então a gente precisa observar isso com muito cuidado, né? Porque é uma população que ela está formando voz, e a gente vê cada vez mais, né, as pessoas trans se posicionando, etc., mas nós seremos eternamente, né, eu não sei se eternamente é uma palavra forte, mas nós seremos, digamos, por muito tempo, nós seremos minoria econômica, minoria demográfica, né, então a gente não consegue, digamos assim, provocar essa onda de mudanças sem que exista o outro lado para reconhecer as suas falhas, que muitas vezes o que acontece é que as pessoas imputam realidades que são delas na população trans. Né? Que é uma população que tem pouca oportunidade de defesa. São poucas pessoas como eu, que têm, digamos, a voz para se defender. Eu não sou a única, há bastante tempo já que eu não sou a única, mas são poucas as pessoas. Né? Então é fácil escolher, digamos assim, como alvo. E é isso que eu acho que muitas vezes a gestão, e não só o RH, que não dá pra gente colocar tudo também na conta do RH, né? Eu acho que é isso que a gestão precisa pensar, né? O que eu ouço, respondendo diretamente a sua pergunta ainda hoje, são organizações que falam, nós não temos o ambiente de preconceito, né? Aqui é meritocrático, todos são avaliados de maneira igual, né? Então, assim, essas frases, e assim, você pergunta pra mim, e você acredita no mérito, Dani? Eu acredito muito no mérito, né? Eu acredito que a minha carreira é muito do meu mérito, mas eu preciso reconhecer de onde eu parti, né? O mérito, ele é uma verdade, desde que a gente parta do mesmo lugar. Tá? Então, é isso que a gente precisa pensar, e eu acho que é isso que a função de recursos humanos precisa refletir. Eu não consigo atrair, reter, né, pessoas trans, por quê? Será que meu ambiente ele é tão favorável assim quanto eu imagino? Né? E que preparação eu posso fazer, né, especificamente sobre não perguntar à pessoa trans, estar preparado? Não é tanta coisa assim. O meu livro é um bom exemplo de conhecer uma história trans, e tem várias por aí, tem YouTubes, tem cursos, né? Então, assim, eu acho que é a gente reconhecer que não digamos assim, um universo que é tão difícil aprender, muito pelo contrário, em algum momento, a maioria das pessoas que estão do meu lado, elas chegam à constatação, né, que, na verdade, eu sou uma moça, uma mulher como todas as outras, no ambiente de trabalho. Isso, às vezes, demora um tempo, mas isso eu tenho pouquíssima ação, né, porque é da pessoa, não sou eu. É simplesmente a pessoa perceber isso. E isso, às vezes, ela vai demorar muito tempo, mas por uma estrutura dela. Agora tem um ponto importante, eu não tenho tempo para esperar. Eu não posso ficar esperando a pessoa cair a ficha nela, que às vezes eu já vi pessoas que é quase imediato, pessoas que é meses, pessoas que são anos, e sabe, fica 5, 6 anos ali se debatendo até que a pessoa percebe, não, é verdade, a Dani é como todas as outras moças que trabalham no escritório, eu não tenho esse tempo para esperar, né? Então eu acho que é essa a função de aprendizado que o RH pode pensar, como é que eu consigo aprender esses pontos que são básicos, né, que a gente falar sobre nome social no nosso país, esse tipo de coisa é muito básico, né? Como é que eu posso aprender sobre isso, e mais do que isso, como é que eu posso educar as pessoas, né, que estão, digamos, trabalhando nessa organização para que elas ajam com naturalidade. Né? Tem num momento do livro que eu falo, não tem nada mais esquisito,
né? Do que quando tinha gente que me abraçava no elevador e falava, você é muito bem-vinda aqui. Eu falo, eu acabei de me sentir não muito bem-vinda, porque é esquisito, né? Imagine se você... Exato. Você não faz isso com todo mundo. Exato, imagine você, qualquer um de vocês dois, né? Você entra num elevador, numa empresa, alguém te abraça, olha, Daniel, você é muito bem-vindo aqui. Né? Não faz sentido. Eu achei que eu já era antes, né? Assim, como assim? Não precisava avisar, era só agir com naturalidade. Perfeito. Dani, eu quero agradecer imensamente pela sua participação. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho da sua história, dos seus insights com a gente. Muito, muito rica a conversa. Eu espero que a nossa audiência tenha curtido também e desejo muito sucesso para você. Tá certo. Muito obrigada, pessoal. Adorei nosso papo. Gabi, obrigado por ter participado hoje com a gente também. A conversa foi super legal. Obrigada, Dani, foi um prazer, gostei muito do seu livro. Vou mostrar de novo, né? Assim, é assim que influencer faz. Então... Obrigada, muito, muito bom mesmo, parabéns. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Daniele Torres? Ela é a primeira executiva trans do país, acabou de lançar o livro, que eu já vou pegar o nome aqui, Sou Daniele, Como Me Tornei a Primeira Executiva Trans do Brasil, que já está disponível. Estou aqui com a página da Amazon aberta, está disponível para quem quiser ter contato com a obra. E a gente falou bastante do currículo da Dani, eu queria só então pontuar que ela é, obviamente, muito mais do que a primeira executiva trans do país. Ela é especialista em contabilidade internacional de seguros, formou-se em ciências contábeis e administração, tem 4 pós-graduações, faz mestrado em tecnologia, é colunista da revista Marie Claire e já publicou, como ela disse, né, publicou um livro de poesias. Eu, mais uma vez, torço para que você tenha curtido o episódio de hoje. Quero só encerrar deixando o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem o canal no YouTube, tem o grupo no LinkedIn com mais de 50 mil executivos de RH trocando ideias, insights por lá. Fica o convite para você fazer parte, claro, e fica também o convite para você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa área de redação, produzidos pela nossa área de collab, que são especialistas em RH que escrevem artigos todos os dias pra gente, e tem também a nossa área de colunistas. Quer dizer, tem um monte de coisa lá, fica à vontade para visitar e espero que você goste também. Mais uma vez, torço para que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê. Até mais.